Fala aí, gente boa! O negócio é o seguinte, eu recebi equipamento novo, eu vou regravar muita coisa que eu fiz no equipamento antigo, que não tinha condição de editar, que não tinha condição de armazenar. Vou dar uma mexida no canal. Nessa videoaula eu gravei 100 exercícios sobre análise sintática, se bem que no meio disso aí tem alguma coisa de semântica, tem alguma coisa de uma outra interpretação, senão a visão sintática. Eu lhe peço o seguinte, esse cara que está falando aí não é a cara do canal, porque eu faço as coisas assim muito bem mastigadas, muito bem explicadas, né, com muita calma. Nesse não, eu tinha pegado 250 exercícios, eu afinei para os 250 exercícios. Tanto é que a introdução do vídeo fala sobre 250. Na realidade não são 250, agora eu vou postar 101, depois eu vou postar o resto. Porque ficou pesado, cara, ficou louco, ficou insano, o negócio assim, a velocidade está fora do comum. Esse não é o Carlão do canal, o Carlão fala mastigadinho. E se for uma insanidade que me dá vontade de fazer, assim, saca, no estouro, pegar e... Tem algumas questões do Instituto Mackenzie que eu fiz e refiz, e fui para o vídeo e mostrei que não tem como fazer. Não sei se abriram recurso contra elas, ou se efetivamente elas foram mal elaboradas. Tá? Ou de repente alguém tem a resposta aí, eu não sei. Se segura que tem novidade no canal, vou postar mais vídeo com mais intensidade, com mais algumas pegadinhas, tudo muito bem explicado, valeu? Então bora estudar com 101 questões sobre análise sintática. Fala aí, gente boa, vamos para aquele desafio maluco nosso, 250 questões de análise sintática e etc. Tudo feito no talo, no pau, vou correr aqui porque senão não vai dar tempo. Vou gravar esse vídeo tudo picadinho, né? Porque eu não consigo resolver 250 no talo assim, mas eu vou tentar fazer de maneira mais rápida possível. Já aviso, eu não vou concordar com gramática, com nada. Eu vou pegar o exercício e vou dar um jeito de sair fora dele. Então você vai me acompanhar quando eu mostro a resposta correta. Eu não vou mostrar as erradas e explicar igual os vídeos que eu fiz anteriormente, não, tá? Eu preciso te mostrar esse aqui rapidinho antes de começarmos. Aprovados. Chegou mais um maluco aqui, cara. Agora tem esse cara aqui, ó, o Zenir Nogueira. Esse camarada aqui passou em primeiro lugar. Zenir, porra, meu irmão, que massa, velho. Tô muito feliz. Muito foda mesmo, cara. Olha aqui, você passou em primeiro lugar no concurso do IBGE. Meu, parabéns pra você, velho. Parabéns pra esses dois caras que estão aqui, ó. O Luiz Roberto e agora tem o Zé Compadre Zenir. Beleza? Parabéns pra vocês. Voltando aqui pro canal... e voltar para o início. Aqui tem um lance aqui, se você quiser ajudar o canal, agora tem um lance bem bacana. Você pode doar R$2, não precisa botar aquela vaquinha de 20 conto nem nada não, 2 conto. Qualquer quantia que você quiser doar, você pode doar abaixo de R$20, abaixo de 10, tá? Tá livre, não tem mais vaquinha. E aqui o crescimento do canal, estamos batendo os 18 mil inscritos. Eu preciso chegar aos 20 mil, falou? Beleza? Então... Partiu loucura de análise sintática, 250 exercícios. Cara, eu nem acredito que eu estou fazendo essa doideira, mas vamos embora. Análise sintática, peguei na internet, achei um PDF na internet, baixei, corrigi e pronto, é isso aí. Número 1. Em todas as alternativas, o termo em negrito exerce a função de sujeito, exceto em... Cara, eu tenho que achar aqui qual não é sujeito. Todos são sujeitos. O que não é? Estou no concurso, como é que eu vou saber? Quem sabe de que será capaz a mulher de seu sobrinho? Quem sabe? Eu vou tirar esse quem e vou colocar Zé. Zé sabe de que será? Ah, então aqui aceita um nome. Então esse quem pode ser sujeito. Fulano sabe de que será capaz? Esse aqui aceita a pessoa, aceita. Então esse aqui é sujeito. S de sujeito, ok? Letra B. Raramente se entrevê o céu nesse aglomerado de edifícios. Isso aqui se entrevê, vamos ver. O céu nesse aglomerado de edifícios geralmente é entrevisto. Ah, então isso aqui é uma voz passiva, eu estou passando para a voz ativa, e o céu na voz ativa é sujeito. Então esse aqui aceita sujeito também? Sujeito. Letra C, amanheceu um lindo dia. Amanhecer alguém pode exercer? Não. Mas eu tenho um lindo dia aqui, ó. Então vai ficar um dia lindo, amanheceu. Um dia lindo, amanheceu. Sujeito. Letra D, era somente uma velha. Alguém pode ser somente, era somente, opa, esse era aqui está no sentido de existir, existia somente uma velha. Alguém pode existir alguma coisa ou ser no sentido de existir alguma coisa? Não. Então essa é a questão exigida pelo exercício. Letra E, é preciso que haja muita compreensão para com os amigos. Que é preciso? Oração subordinada substantiva, subjetiva, então ficou a letra D.
Número 2. Em, eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Os termos da oração grifados são, respectivamente, do ponto de vista sintático. Então tem que achar esse, esse e esse. Eu era, enfim. Enfim, de cara é adjunta adverbial. Então eu vou ficar com a letra B, com a letra C ou com a letra D. Não adiantou nada para mim. Senhores. Senhores é o quê? Eu era, enfim. Ô, senhores, vocativo. Então eu fiquei até agora com a letra C e D. Eu era uma graça de alienado. Então era verbo ser. Uma graça de alienado, uma qualidade para o eu. Isso aqui é um predicado nominal, então ficou adjunta adverbial, vocativo e predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Dá uma qualidade para o sujeito, ficou a letra C. Número 3. O homem está imerso no mundo ao qual percebe. A palavra em negrito a palavra é ao qual. Vamos ver aqui, a primeira oração é o homem está imerso no mundo. Está é verbo de ligação, portanto é verbo intransitivo, ao qual percebe. Quem percebe, percebe alguma coisa. Percebeu o quê? A resposta aqui deveria ser objetiva direta ou objeto direto, mas eu tenho uma preposição antes aqui, ó. Então é letra A, objeto direto preposicionado. Então o verbo perceber é verbo transitivo direto, isso mesmo, isso aqui é uma preposição. Número 3, letra A. Número 4. Assinale a frase cujo predicado é verbo nominal. É a letra C. Boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres. Por quê? Eu tenho o verbo chamar aqui, que é verbo transitivo direto, mas, às vezes, ele pode se apresentar como verbo transitivo indireto. Esse lhe aqui tem a função de ao. Chamar ao fulano, você pode chamar do que você quiser. Você pode botar o nome de bonito, de feio, de cabeçudo, do que você quiser. Portanto, chamar aqui é um verbo transitivo direto. Nesse caso, ele foi usado como verbo transitivo indireto, porque tem o li colado nele. O li significa a ele ou a ela. E depois do a ele ou a ela, o que você quiser. Então, eu posso botar o nome que eu quiser. Predicativo do objeto, esse daqui. E um verbo com predicativo, sendo predicativo do objeto, ele se torna um predicado verbo nominal. Então, ficou a letra C, onde eu tenho que olhar para a transitividade do verbo chamar e a qualidade para esse lhe. Número 5. Todos os itens abaixo apresentam o pronome relativo com função de objeto direto, exceto, então é mais ou menos parecido com o número 4, eu vou ter que fazer uma análise para frente e para trás. A Aurélia não se deixava inebriar pelo culto que lhe rendiam. Inebriar pelo culto que lhe rendiam. Rendiam a quem? A eles. Rendiam o que? O culto. Então esse que está certo. Letra B. Está fatigada de ontem? Perguntou a viúva com a expressão de afetada ternura que exigia o seu cargo. Exigia o quê? Ok, esse que também tem função de objeto direto. Letra C. Com a riqueza que lhe deixou. Deixou o quê? Tá certo? Deixou a quem lhe. Direto e indireto. Letra D. O Lemos não estava de todo restabelecido do atordoamento que sofrera. Sofrera o quê? Verbo transitivo direto também. Estou fazendo uma análise sintática ao contrário, tá? Estou andando da direita para a esquerda. Letra E. Não entendiam assim aquelas três criaturas que se desviviam pelo ente querido. Eu vou usar esperteza aqui, vou pegar essas três criaturas e colocar no lugar do que? Três criaturas se desviviam pelo ente querido. Então esse aqui tem função de sujeito e não de objeto direto. Ficou a letra E. Número 6. A oração sublinhada está corretamente classificada. Menos em, então vou ter que achar uma errada aqui. Casimiro Lopes pergunta se me falta. Ele pergunta o quê? Oração subordinada substantiva objetiva e direta. Saiu uma oração subordinada adverbial condicional. Está errada. Então já ficou a letra A. Essa está completamente errada. As outras letras deverão estar corretas. Depois você dá uma lida e pronto, acabou. Número 7. Na frase, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração destacada é, de que estava para ser mãe, completa a palavra certeza. Certeza de quê? De que estava para ser mãe, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ficou a letra B. Número 8. A segunda oração do período não sei no que pensas é classificada como? Eita, tem duas maneiras de analisar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui pelo rabo. Primeira oração, essa aqui é a segunda oração, né? A segunda... Primeiro verbo aqui, o segundo verbo aqui. Ele está pedindo para classificar a segunda. Não sei. Quem não sabe alguma coisa. Então a outra deveria ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas eu tenho uma preposição aqui. Pronto.
E quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, realmente, tem essa preposição. Não posso classificar como objetiva direta, vou ter que classificar como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Discordando do sei, mas porque eu tenho a preposição aqui, eu vou na objetiva indireta. Ficou a letra E. Número 9. Na partida monção, não há uma atitude inventada. Há a reconstituição de uma cena. Uma cena como ela deve ter sido na realidade. A oração sublinhada é, de uma cena conforme ela deveria. Então isso aqui só pode ser uma conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa. Estava na cara. Como conforme. 10. AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Prestei concurso nessa porra uma vez, tomei pau por causa dos óculos. No seguinte grupo de orações destacadas, é bom que você venha. Chegados que fomos, entramos na escola, não esqueças que é falível. Cuidado aqui que esse esqueças aqui, ele empurra para. Quem não esquece de alguma coisa. Mas aqui ele não está preposicionado. Então vamos ver. Temos orações subordinadas respectivamente. A primeira é, que é bom. Oração subordinada substantiva subjetiva. Segundo, chegados que fomos, entramos na escola. Isso aqui dá uma ideia de tempo. Eu só entrei na escola assim que havia chegado, ou assim que nós chegamos, ou no tempo que a gente chegou. Então isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. No número 3, não esqueças que é falível. Embora não esqueças, me jogue para não esqueças de que, eu não tenho a preposição aqui. Então ela só pode ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque eu não tenho preposição. Então vai ficar subjetiva, oração adverbial temporal e oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra D. 11. Na oração pássaro e lesma, o homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Gustavo Corsão empregou a vírgula para. Quando eu falo pássaro e lesma, eu estou criando um aposto, onde eu vou explicar a situação do homem. Ficou a letra E, para separar o aposto. 12. Bem-aventurado, pensei eu, aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera no silêncio da solidão produzem o torpor dos membros. No período em apreço, usaram-se vírgulas para separar. Então tem aqui o primeiro período, que é esse daqui. E agora eu vou ter o segundo período, que é este aqui. No meio eu tenho essa parada aqui. Vamos lá, colocar aqui em amarelo. Eu vou observar que essa paradinha tem verbo, como o outro também tem verbo, produzem. Então aqui eu tenho uma oração dentro de um outro período, que se chama oração intercalada. A resposta é a letra E. Quando eu coloco uma oração dentro de um período, onde se fala uma coisa, eu entro com outra proposição dentro do período, mantendo a linha da mensagem. Então ficou a letra E. Número 13. A partícula passivadora está exemplificada na alternativa. Letra C. Ouve-se um belo discurso. Um belo discurso é ouvido. Nas outras opções eu não consigo fazer do objeto direto o sujeito. Somente na letra C. Ouve-se um belo discurso é ouvido. 14. Classifique o se na frase. Ele queixou-se dos maus tratos recebidos. Queixou-se. Utilidade desse se. Sujeito ele. Verbo queixou-se. Quem queixa de alguma coisa. Queixou dos maus tratos recebidos. Esse se aqui é uma partícula integrante do verbo. Queixou a si mesmo. Número 15. O se é índice de determinação do sujeito na frase. Letra B. Assiste-se a espetáculos degradantes. Quando eu pego esse assiste-se aqui, eu percebo que é um verbo preposicionado. Ele rege uma preposição. Eu não posso ter verbos preposicionados nas vozes ativas e passivas. E somente os verbos que regem preposição indicam o índice de determinação do sujeito. Se fosse de voz passiva para ativa, teria que ser verbo positivo direto. Número 15, letra B. 16. O se é um pronome apassivador em proibiram-se as aulas foram proibidas. Vai ser aqui porque é um verbo transitivo direto, onde o objeto direto vai se transformar em sujeito e o verbo vai se dividir em verbo auxiliar mais verbo transitivo ou verbo significativo. Proibiram-se as aulas foram proibidas. 17. A palavra se é conjunção integrante por introduzir oração subordinada substantiva objetiva direta. Em qual das orações seguintes? Letra E. Não sei o que, se o vinho está bom. Dois verbos, verbo transitivo direto aqui na primeira oração, verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. A segunda oração está funcionando como oração subordinada substantiva objetiva direta. 18. Em relação à função da partícula se, numere a segunda de acordo com a primeira e depois assinale a numeração correta.
Veja se falta alguém. Veja o que, se falta alguém. Esse se funciona como conjunção integrante de uma oração subordinada substantiva. 5. Vai-se a primeira pomba despertada. Eu poderia falar simplesmente que vai a primeira pomba despertada, mas eu coloco esse se, eu falo que é uma partícula de realce. Daqui se assiste ao desfile. O verbo assistir, ele rege a preposição. Esse se aqui com um verbo que rege preposição, ou seja, um verbo transitivo indireto, ele só pode ser um índice de determinação do sujeito. 2. Ele arroga-se o direito de reclamar. Ele arroga o quê? O direito de reclamar a quem? A ele mesmo. O se aqui funciona como objeto indireto. 5. Ainda se ouvem gemidos. Gemidos ainda são ouvidos. Partícula passivadora do sujeito. A jovem olhava-se no espelho. Ela olhava quem? Ela mesma. Então, eu poderia falar que a jovem olhava no espelho, mas esse se faz com que ela olhe e receba a ação de olhar. É um objeto direto reflexivo. A correta ficou a letra B. 5, 6, 2, 4, 1, 3. 19. No período avistou o pai que caminhava para a lavoura. A palavra que classifica-se morfologicamente como avistou o pai. O pai caminhava para a lavoura. Isso aqui é um pronome relativo, porque eu posso substituir o termo anterior pelo que, ou o que pelo termo anterior. Avistou o pai caminhava para a lavoura. 20. Das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem a função sintática do adjunto adverbial é... Letra D. Queria agora caminhar com os ladrões. É uma oração completa, não preciso falar mais nada, só tem que agora eu vou dar uma ideia de tempo. Quando? Quando é que você deveria caminhar com os ladrões? Durante a noite, pela noite. Então ficou a letra D. Na letra D eu percebo que é uma oração completa, que não precisa de nenhum complemento, e eu venho e coloco um complemento chamado adjunto adverbial, que pode ser retirado e a oração pode ser lida tranquilamente. 21. Ande ligeiro, Pedro. Ande ligeiro, Pedro. Eu estou falando, Pedro, ande ligeiro. Isso aqui é um vocativo. 22. A classificação dos verbos sublinhados quanto à predicação foi feita corretamente em... Então, esse aqui é um lance de transitividade. Ficou a letra B. Procura insistentemente perturbar-me a memória. Ordem direta. A memória procura insistentemente perturbar-me. Perturbar quem? Eu mesmo. Ordem de indireta, passei para a ordem direta e descobri que o verbo é transitivo direto, letra B. Número 23. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Os termos sublinhados são, no caso aqui não está sublinhado, ele está destacado. Então eu tenho feio, grosseiro e masculinizado, me parece que é uma qualidade para gesto. Achou o quê? O gesto. Então na hora que eu achei o gesto feio, grosseiro e masculinizado. Resposta, letra A, predicativos do objeto, uma condição momentânea para o objeto. 24. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. A oração sublinhada é lembro-me de quê? De que completando o verbo. A segunda será letra B. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 25. Na passagem, o receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção que emudece e paralisa. Os termos sublinhados são letra C. Agentes da passiva, porque começa pelo pelo, ó, pelo e pela. Depois eu tenho um que aqui que funciona como pronome relativo, daí orações subordinadas adjetivas. E as duas são coordenadas, ou seja, quem emudece e paralisa, as duas são independentes. Então são coordenadas entre si. Poderia colocar, além de coordenadas, poderia colocar coordenadas assindéticas, ou seja, não teria conjunção. Então ficou a letra C. 26. Observe os termos sublinhados na passagem. O rio vai às margens, vem com força de açude arrombado. Os termos sublinhados são, respectivamente, primeiro, o rio vai às margens. Por ter essa crase aqui em uma palavra feminina, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Vem com força de açude. Força de quê? Substantivo abstrato, seguido de preposição e exigindo um complemento. Então, letra E, adjunto adverbial de lugar e complemento nominal. 27. Nesse período, não bate para cortar. A oração para cortar em relação a não bate é para cortar é um lance assim, não bate, eu vou substituir aqui, não bate a fim de cortar, não bate com a finalidade de cortar. Ficou fácil, logo que eu usei a conjunção a fim de, já surgiu a finalidade, letra E.
Número 28. O corpo, a alma do carpinteiro não podem ser mais brutos do que a madeira. A função sintática dos termos sublinhados é pela ordem. Corpo, alma do carpinteiro ficou como sujeito. Não podem ser mais brutos do que a madeira é o que vem depois do sujeito. Observe que mais brutos e a madeira é uma qualidade para o sujeito. Então os dois termos são predicativos do sujeito. Eles vêm após o verbo e vêm dando uma qualidade momentânea para o sujeito. Número 28, letra E. Número 29. Em todos os períodos há orações subordinadas substantivas, exceto em... Eu já vou para a resposta e vou justificar. A resposta é a letra C. Um dia aquele Lula faria o mesmo com a sua filha. Faria o mesmo com o engenho que ele fundara com o suor de seu rosto. Eu chego aqui e observo que esse que ele não funciona como uma conjunção integrante de uma oração subordinada substantiva, e sim como um pronome relativo. O engenho ele fundara com o suor de seu rosto. Esse que remete ao termo anterior, portanto é um pronome relativo, daí ele vai condenar a letra C a não ter uma oração subordinada substantiva, muito menos um que como conjunção integrante. O que aqui será um pronome relativo. Número 30. Não se sabe se é verdade ou não. Os dois sis que aparecem no texto acima são conforme a sua colocação. Não se sabe, não é sabido, uma partícula passivadora. Segundo, não se sabe o que, se é verdade ou não. Então é uma partícula passivadora e esse se aqui faz parte de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, não sabe o que. Então é uma conjunção integrante, ficou a letra B. 31. Classifica as palavras como, está destacado aqui o como, nas construções seguintes, numerando convenientemente os parênteses. Eu tenho as colocações aqui do 1, 2, 3 em diante, preposição, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa conformativa, conjunção coordenativa aditiva, 5 advérbio interrogativo de modo. Primeiro parênteses, perguntamos como chegaste aqui. Esse como aqui, perguntamos. Como chegaste aqui? Esse aqui tem função de advérbio interrogativo de modo. Percorrer as salas como eu mandara. É uma conjunção subordinativa conformativa. Percorrer as salas conforme eu mandara. Tinha-o como amigo. Esse aqui funciona como preposição. Por quê? Quem tinha alguma coisa. Tinha quem? Ele na forma do o. Como amigo. Se eu não colocar isso aqui, ficaria tinha-o amigo. Então eu coloco um lance antes da posição amigo para separar os dois e não criar ambiguidade. Tinha-o como amigo e não tinha-o amigo. Se não tiver o como, vai ficar uma ambiguidade gigante. Então, número 1, preposição. Como eu estivesse frio, fiquei em casa. A causa de ter ficado em casa foi esse frio tremendo. Então ficou 2, conjunção subordinativa causal. Tanto ele como o irmão são meus amigos. Tanto e como geram ideia de adição. Eu tenho ele e o irmão dele como amigos. Então isso aqui pertence a uma coordenativa aditiva. Então aqui ficou 4. Então ficou 5, 3, 1, 2, 4, letra C. 32. Texto. A respeito do seguinte texto, faço o que se pede. O lotação é de Copacabana para o centro, com lugares vazios, cada passageiro pensando na vida. É o gênero de transporte onde menos seja a flor da comunicação humana. Quando em Botafogo ouvia-se a voz de um senhor atrás. Olha aqui, vou atender a você, mas não faça mais isso, ouviu? É muito feio pedir dinheiro para os outros. Na sua idade eu já dava duro e ajudava em casa. Esse poema é de Drummond. A pergunta é a seguinte. A vírgula separando a expressão em Botafogo foi usada para separar quando ouvia-se a voz de um senhor atrás, isso aqui dá a ideia de tempo. E em Botafogo é adjunta adverbial de lugar. Eu não tenho opção aqui adjunta adverbial de lugar, então eu vou ficar com a letra E, adjunta adverbial. 33. Há enganos que nos deleitam, a oração grifada é. Observe que esse que aqui funciona como pronome relativo à palavra anterior, que é enganos. Enganos nos deleitam. Se ela é relativa, isso aqui só pode ser uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, ela será restritiva. Número 33, letra E. 34. Observa a estrofe. Lembra-me que, em certo dia, na rua ao sol de verão, envenenado morria um pobre cão. Aparece em versão do. Eu vou observar que eu tenho a presença do predicado aqui antes do sujeito que vem depois. Então, letra D, lembra-me. Muito cuidado com isso, eu preciso ter e você precisa ter. Quando eu tenho depois, em outros casos também aqui embaixo, vai ocorrer aqui, olha, um pobre cão. Fazendo a pergunta, que morria envenenado? Um pobre cão. Então, além de ter o predicado aqui em cima, eu tenho outro aqui embaixo que deu pepino, ó. Envenenado morria um pobre cão. Pobre cão morria envenenado. Então, ele poderia assinalar 2 vezes essa 34, que seria correta.
correto marcar que ele está antecedendo o predicado e depois vem o sujeito. Tem essa questão aqui e essa questão lá em cima. 34 ficou a letra D. 35. Considerando como conjunção integrante aquela que inicia uma oração subordinada substantiva, indique em qual das opções nenhum se aqui tem esta função. Então eu vou procurar por uma oração que não seja oração subordinada substantiva, porque esse se não pode ser conjunção integrante. Resposta letra B de bola. Porque esse se aqui, ele tem função de pronome apassivador. Porque comenta-se, é comentado que ele se feria de propósito. Comenta-se, então esse aqui é a voz passiva, é comentado voz ativa. Esse se aqui tem função de partícula apassivadora. Ficou a letra B. 36. Na oração esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos romanos. A classificação do sujeito é: que é que esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar? Sujeito é simples, porque o núcleo dele é balsâmico. Indianismo de Alencar são complementos nominais. Então o sujeito aqui é simples. Eu vou até sublinhar esse sujeito aqui para depois eu não esquecer. Esboroou-se o balsâmico. Vou sublinhar só o núcleo, que é o núcleo do sujeito. Eu vou ficar só com o balsâmico e o resto é adjunto adnominal do núcleo do sujeito. 36, letra C. Número 37. Em o hotel virou catacumba, eu tenho que encontrar que tipo de predicado é. Qual é a transitividade verbal? Eu vou parar aqui e vou observar que o hotel virou catacumba. Eu tenho o hotel como sujeito, virou o verbo de ligação e catacumba predicativo do sujeito. Quando eu tenho o sujeito simples mais um verbo de ligação mais uma qualidade para o sujeito, eu vou encontrar um predicado nominal por causa desse verbo de ligação. O que ele faz? Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Ele liga o sujeito a uma qualidade momentânea. Então 37 ficou letra A. Porém, lendo essa questão na internet, eu descobri que os gabaritos oficiais marcam letra B. Não concordo, por isso eu marquei a minha letra A, predicado nominal. 38. E quando o Brotinho lhe telefonou, dias depois, comunicando que estudava o modernismo e dentro do modernismo sua obra, para que o professor lhe sugerira contato pessoal com o autor, ficou assanhadíssimo e paternal há um tempo. Os verbos assinalados são, respectivamente, primeiro verbo telefonou. Quem telefona, telefona para alguém ou a alguém, verbo transitivo indireto. Segundo, estudava. Quem estuda, estuda alguma coisa, verbo transitivo direto. Terceiro, sugerira. Quem sugere, sugere alguma coisa a alguém. Quarto, ficou, verbo de ligação, pois liga o sujeito a uma qualidade. Qual é? Assinhadíssimo. Ficou letra D, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto e de ligação. Lembrando que transitivo direto e indireto pode ser considerado um verbo bitransitivo. 39. Nas frases abaixo, o pronome oblíquo está corretamente classificado, exceto em. Eu vou encontrar qual não está corretamente classificado. A resposta é a letra D, que vivia mais perto de mim que ninguém. Esse mim aqui não é um objeto indireto, porque o viver aqui é um verbo intransitivo. Mais perto de mim seria uma adjunta adverbial de lugar. Resposta, letra D. 40. Na frase, fugia-lhe e certo, metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-se. Não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos. São adjuntos adverbiais. Resposta, letra B. No bolso, esse trecho aqui, adjunto adverbial de lugar, e esse não, que é um adjunto adverbial de negação. O restante não é adjunto adverbial. São nomes ou coisas caracterizadas por nomes conforme os termos próximos. Número 41. Entre as alternativas abaixo, aponte a única em que um dos termos corresponde à análise dada. Pareciam infinitas as combinações de cores no azul do céu. De cara eu percebo que essa oração está invertida. A ordem dela direta é: as combinações de cores pareciam infinitas no azul do céu. Portanto, eu não tenho nenhuma opção aqui que corresponda corretamente a uma análise sintática. Eu vou ficar com a letra E, nenhuma das alternativas acima. 42. Eu tenho um problema sério aqui e se você que está ouvindo esse vídeo e assistindo a essa aula tiver uma resposta, eu preciso que você comente aí para baixo. Olha o que está pedindo. No período, seus olhos se encheram de alegria, vendo salvo o guerreiro branco. Os termos sublinhados são pela ordem, adjunta adnominal, predicativo do objeto e objeto direto. Então esse salvo aqui deveria ser adjunta adnominal. Eu não sei como que eu vou classificar esse o, não tem como classificá-lo segundo essa ordem aqui. Guerreiro deveria ser predicativo do objeto direto e branco objeto direto. Não consegui fazer. No fragmento do texto, mas o cão é teu companheiro e amigo fiel, mais amigo e companheiro será de Poti, servindo a seu irmão que a ele. Sintaticamente, teu companheiro e amigo fiel está para cão,
assim como mais amigo e companheiro está para Poti. Completamente errado. Aqui eu não tenho um termo de equivalência sintática, eu tenho um termo de comparação. Então isso aqui não remete à sintática, remete à semântica. Nesse terceiro aqui, no período tu chamarás Japi e será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro, os elementos sublinhados são respectivamente predicado, verbo nominal e oração subordinada adjetivo. Está correto. Tu o chamarás. Chamará quem? Ele. Uma qualidade para ele na hora, Japi. Então isso aqui é um predicativo do objeto. Quando eu tenho um verbo significativo mais predicativo do objeto, eu vou encontrar um predicado verbo nominal. Bateu e será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro. Nesse trecho aqui, eu tenho a presença de um pronome relativo a um termo anterior, que será o pé ligeiro. Com o pé ligeiro de longe, corramos um para o outro. Bateu, oração subordinada adjetiva. Conforme o gabarito oficial, fala que a resposta é a letra B. Eu não concordo, porque a primeira eu não achei solução. Porém, vou marcar porque eu espero que alguém leia isso aqui e entenda. Eu vou dar um tempo aqui para a pessoa dar a pausa, pronto, e no terceiro também para dar uma pausa, pronto. E se alguém tiver resposta disso aqui, se foi anulada, se foi aberto um recurso, qualquer coisa, deixe aí para mim, por favor. 43. No período, a nacionalidade viveu da mescla de 3 raças que os poetas xingaram de tristes, as 3 raças tristes. As unidades sublinhadas exercem, respectivamente, as funções sintáticas de, primeiro, adjunta adverbial, esse que tem a função de objeto direto, os poetas xingaram quem? Os xingaram quem xinga, xinga alguém, e esse de tristes é um predicativo do objeto, que, e após os 2 pontos eu tenho as 3 raças tristes, é o aposto. O aposto aqui é o mais fácil de ser identificado. Portanto, a 43 ficou a letra A. Eu deixo claro aqui que eu estou seguindo um gabarito oficial dessas bancas. 44. Não serei o poeta de um mundo caduco. Entre eles considero a enorme realidade. Não serei o cantor de uma mulher. O tempo é a minha matéria. As expressões sublinhadas nos versos do texto exercem respectivamente as funções de resposta, letra B, de um mundo caduco, complemento nominal, entre eles adjunta adverbial, de uma mulher, complemento nominal, e minha matéria, predicativo do sujeito. Mais uma letra marcada conforme o gabarito oficial. 45. Nesse momento começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Nessa frase o sujeito do verbo é. Quem é que começaram a feri-lo? Eles ou elas? Então ele é indeterminado. Letra B. Abaixo aqui eu tenho a letra C, que é uma pegadinha da questão, onde aparece eles determinado. Poderia ser determinado desde que a palavra eles, ou o pronome pessoal do caso reto eles, estivesse aqui antes do verbo. No caso não teve, determinando o sujeito, então ficou a letra B, indeterminado. 46. No sintagma verbal foi espantar as moscas do rosto do anjinho, temos 3 sintagmas nominais que funcionam respectivamente como as moscas, objeto direto, do rosto, adjunta adverbial, do anjinho, adjunta adnominal, do adjunta adverbial. Na realidade, esse adjunta adnominal, ele se refere ao rosto, que é uma palavra do adjunto adverbial. Ficou a letra E, objeto direto, adjunto adverbial de lugar, e adjunta adnominal do adjunto adverbial. Pouco utilizado, mas pode surgir na análise sintática. Vou abrir uma ressalva aqui. Vocês perceberam que as questões do Instituto Mackenzie, elas são bem polêmicas. Elas geram muitas dúvidas. Já os outros institutos, já as outras universidades, instituições superiores, elas são mais objetivas. O áudio das últimas 4 ou 5 questões ficou bem baixinho, porque ontem eu estava gravando de madrugada num lugar onde eu não podia falar alto. Então vamos continuar. Número 47. Principiou a segunda volta do terço, carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípedos, encontraram a esperança perdida. Garoava na madrugada roxa. Os verbos são, respectivamente, letra C. Principiou o quê? Verbo transitivo direto. Derraparam, verbo intransitivo. Encontraram, verbo transitivo direto. Garoava, verbo intransitivo, como verbo, nesse caso, usado como verbo impessoal. Realmente, letra C, transitivo direto, intransitivo, transitivo direto novamente e o outro intransitivo. Número 48. Em Sururus em Família tem por testemunha Gioconda. As expressões sublinhadas são, eu tenho aqui início um predicativo do objeto e no fim aqui eu tenho um objeto direto. Ficou a letra B. Os sururus têm o que? A Gioconda, classificando a Gioconda, predicativo do objeto, uma vez que o Gioconda é objeto direto. 49. No texto, acho-me tranquilo, sem desejos, sem esperanças, não me preocupa o futuro. Os termos destacados são, respectivamente, tranquilo, predicativo do sujeito, o que, objeto direto, o sujeito é o futuro. Então ficou a letra A, uma vez que o sujeito aqui está invertido. Muita atenção aqui no futuro.
que está depois do verbo, e na realidade deveria vir antes do verbo, e o mi, que é o objeto direto, deveria vir depois do verbo. Letra A. Número 50. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a vida curta, que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho da terra tão pequeno. Na oração, onde terá segura a vida curta, resposta aqui é letra A. Onde terá o quê? A curta vida, e a qualidade para essa curta vida é segura. Portanto, vai ficar a letra A, onde o segura é predicativo do objeto. Também houve a inversão. Aqui houve a inversão do objeto direto com seu predicativo, onde o correto seria onde terá a curta vida segura. O segura deveria vir após curta vida. Resposta, letra A. 51. A ponte alternativa em que ocorre o adjunto adverbial de causa. Resposta, letra B. Qual foi a causa do poço ter secado? Foi o calor. Com o calor, esse poço secou. 52. Assinar a análise do termo destacado. A terra era povoada de selvagens. Resposta, letra C, onde eu tenho aqui dois verbos, o segundo está no particípio, e depois desses dois verbos eu tenho o agente da passiva, que remete ao sujeito. Essa regra aqui é a regra da voz passiva analítica, onde eu não tenho se e o verbo principal é dividido em verbo auxiliar mais verbo principal, e o principal é formado pelo particípio. Número 53. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O sujeito dessa afirmação que se inicia o hino nacional é uma questão um pouco difícil, isso aqui já caiu em vários vestibulares das antigas e já pegou muita gente. Eu tenho que observar aqui que o ouviram está pluralizado. Quem é que ouviram as margens plácidas? Ficou a letra C. 54. Aponte a correta análise do termo destacado. Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. Eu observo que elas pareciam o verbo de ligação. Tesouros abandonados é um predicativo do sujeito. Letra A. 55. Leia atentamente. É oportuno um conselho. Na oração ao lado, há um erro de pontuação, pois a vírgula está separando. Que é oportuno? Um conselho. Não se separa o sujeito do seu predicado. Eu tenho letra E, então, o predicado nominal e o sujeito. Jamais eu posso separar o predicado do sujeito ou o sujeito do predicado. O predicado é nominal porque é formado por um verbo de ligação. As próximas questões está escrito aqui. Texto para as questões 56 a 60. Não faças a outrem o que não queres que te façam. 56. O sujeito de faças na primeira oração é. Resposta é agente. Ou seja, ele vai praticar a ação proposta pelo verbo. 57. Não faças a outrem. A expressão em negrito é objeto indireto, letra A. Eu preciso observar aqui que existe uma preposição e não faça a quem? A outrem. Objeto indireto marcado pela preposição. 58. Não faças a outrem o. A expressão em negrito é quem não faz alguma coisa a alguém. Não faz a quem, a outrem, não faz o quê? O. Então, esse o exerce a função de objeto direto ao lado de um objeto indireto. Resposta, letra B. 59. Na oração que te façam, o objeto direto do verbo fazer é muito cuidado que eu estou observando o verbo fazer nesse caso, e não em sua significação etimológica, não conforme o dicionário. Nesse caso aqui eu vou analisar assim, que te façam. Façam a quem? A ti. Nesse caso aqui, eu não vou ter objeto direto. Esse verbo aqui é somente transitivo indireto. Então, o objeto direto aqui é inexistente. Letra D. Número 60. Na questão que não queres, o sujeito é a palavra. Quem é que não queres? Tu. Eu poderia colocar ti? Não. Para sujeito, os pronomes pessoais do caso reto. Como complementos, pronomes pessoais do caso oblíquo. Se eu fosse referir aqui ao queres e houvesse alguma coisa depois do queres referindo a segunda pessoa do singular, seria ti e não tu. Como sujeito, eu só aceito as pessoas do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 60C. Texto para as questões 61 a 65. Minha alva dinamene, a primavera, que os cantos deleitosos pinta e veste, e rindo-se uma cor aos olhos gera, com que na terra vem o arco celeste. O cheiro, rosas, flores, a verde era, com toda formosura armena agreste. Não é para meus olhos tão formosa como a tu que abate o lírio e a rosa. Camões. 61. No segundo verso da primeira estrofe, o sujeito dos verbos pinta e veste é letra E,
o que remete à oração anterior. Minha alva dinamene. 62. No mesmo verso da primeira estrofe, a função sintática de os campos deleitosos é: resposta letra D. Minha alva dinamene pinta e veste os campos deleitosos. Isso aqui está invertido. Resposta letra D. 63. No último verso da segunda estrofe, como atua sintaticamente é: letra E, oração subordinada adverbial comparativa pela presença do como, o conectivo subordinativo adverbial. 64. Para meus olhos, no terceiro verso da segunda estrofe, é sujeito, está invertido. Para meus olhos, não é tão formosa. Complemento nominal, pois completa a palavra formosa. Formosa para quem? Para meus olhos. 65. Com toda formosura amena é adjunto adverbial de modo. É esse trecho aqui e remete à mesma minha alva dinameme. Com toda formosura, que remete ao sujeito minha alva dinamene e equivale a um adjunto adverbial. Texto para as questões 66 a 68. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. No trecho final do período que não quer, o sujeito é letra B, ele. Quem é que não quer? Ele. 67. Observe a palavra sublinhada. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. A função sintática dela é letra E, objeto direto. Quem diz o que. O que aqui, então, funciona como objeto direto. 68. Observe a palavra sublinhada. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. A sua função sintática é também objeto direto. Quem diz o que quer, ouve. Ouve o que não quer. 69. Leia atentamente. Viu o acidente da estação. Na frase ao lado, a expressão é ambígua, pois pode ser interpretada como: resposta letra D, adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Eu posso tanto falar que esse da estação pertence ao acidente, daí adjunto adnominal, ou eu posso falar da estação onde, adjunto adverbial de lugar. 70. Em motoristas mantenham a direita. Há um erro de acentuação gráfica, pois o termo direita é objeto direto. E quando há objeto direto, não pode rolar isso aqui, que é a união de uma preposição mais um artigo definido. Para ser objeto aqui e bater aqui em cima, eu tenho que retirar esse acento grave indicativo de crase. 71. Leia atentamente. O vigilante, guarda noturno e seu valente auxiliar nunca esmoeceram no cumprimento do dever. No período acima, a vírgula está mal colocada, pois eu preciso reparar aqui que se trata de um período composto. Eles nunca esmoeceram e depois eu tenho no cumprimento do dever. Tem um cachorro chorando aqui no fundo porque eu estou no meio do mato. A resposta é a letra C, oração principal e oração subordinada. Eu não posso ter vírgula aqui antes do nunca, porque esse nunca esmoeceram faz parte da oração principal. 72. Leia com atenção. Nessa empresa, todos os cargos que aspiro estão ocupados. Na frase acima, há um erro de regência verbal, pois o verbo aspirar, neste caso, pede. Ele pede preposição, então ele vai ser objeto indireto. Se tivesse aqui, eles estariam puxando esses cargos, eles estariam aspirando como um aspirador de pó. E não existe isso. Letra C, objeto indireto. Número 73. Ó tu, que és presidente do Conselho Municipal, se é que tens mulher e filhos, manda tapar os buracos da Rua dos Junquilhos. Arthur Azevedo. A palavra que aparece duas vezes no texto com a seguinte classificação morfológica, respectivamente. Letra A, esse primeiro que, ele se refere a tu, é um pronome relativo, e o segundo que é uma partícula expletiva. Ele pode ser retirado e a oração vai funcionar perfeitamente. Se tens mulher e filho, eu posso tirar esse que e posso tirar esse é. 74, leia atentamente. A maior parte dos funcionários classificados no último concurso optou pelo regime de tempo integral. Na frase acima há um erro de pontuação, pois a vírgula está separando de modo incorreto. Letra A, o sujeito e predicado. Vamos observar aqui que a maior parte dos funcionários classificados no último concurso, vírgula, optou, e eu não posso separar o sujeito do predicado. Resposta, letra A. 75, leia atentamente. O funcionário referiu o incidente à diretoria. Na frase acima, o termo a deve levar um acento gráfico grave, indicativo de crase, pois diretoria tem função de, letra E, objeto indireto.
Quem refere, refere alguma coisa a alguém. O a que aceita o artigo feminino no singular e o verbo referir aqui exige a preposição a. Texto para as questões 76 a 79. Tomo a liberdade de perguntar a Vossa Excelência se as locuções repolhudas do ilustre colega são parlamentares. E se o são, peço ainda a mercê de se me dizer onde se estudam aquelas farfalhices. De perguntar a Vossa Excelência a oração subordinada, substantiva completiva nominal, reduzida de infinitivo, pois completa a palavra liberdade. Ela é exigida pela palavra liberdade. 77. A oração, se as locuções repolhudas do ilustre colega são parlamentares, é. Resposta correta é letra A. Oração subordinada substantiva objetiva direta, pois completa um verbo transitivo direto. Perguntar. Perguntar o quê? Se as locuções repolhudas do ilustre colega são parlamentares. 78. A oração, se o são, é. Resposta. Oração subordinada adverbial condicional. Eu posso pegar esse se aqui e substituir caso o sejam. E quando eu coloco caso, é uma condição, na condição de serem. 79. A oração de se me dizer é. Letra E. Oração subordinada substantiva completiva nominal, pois completa a palavra mercê. Mercê de quê? De se me dizer. 80. Classifica as orações em destaque do período. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não aumentou, mas também não caiu. Letra D. Subordinada adverbial temporal e subordinada objetiva direta, porque, ao analisar da ideia de tempo, e afirmaram o quê? Então, uma da ideia de tempo e a outra da ideia de objeto direto. 81. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a finados. A segunda oração é. Letra B, subordinada adverbial consecutiva, que é essa daqui. A serenidade era tal que a consequência de ter tanta serenidade era que poderia se perceber o sino de uma freguesia. 82. Sabendo que seria preso, ainda assim saiu à rua. Resposta à letra D. Nesses dois períodos, a primeira oração é reduzida de gerúndio concessiva porque, mesmo sabendo que seria preso, ainda assim saiu à rua. Ou seja, eu tenho duas ideias contrárias e a segunda contrariando a primeira, claramente. Mesmo sabendo que seria preso, mesmo diante dessa situação de ser preso, ele saiu à rua. Reduzida de gerúndio, sabendo e dando uma ideia de concessão. 83. Quando chamar tem o sentido de qualificar, pode construir-se o período, por exemplo, com objeto direto mais predicativo. Tudo isso se observa na alternativa. Letra E. Alguns chamam-no de fiscal. Alguns chamam ele, eu vou transformar esse ele em no. Quando eu tenho um verbo terminado em M e depois dele vem um pronome pessoal do caso reto, essa construção se transforma em mais ele, no. 84. Assinala a alternativa em que a subordinada não traduz ideia de consequência, comparação, concessão em causa. Ficou a letra E. Ele era um avião convencional, na medida em que se enterrou de sobrecasaca e polainas. 85. Na frase, entrando na faculdade, procurarei emprego. A oração subordinada indica ideia de letra C. Condição. Eu posso trabalhar assim, entrando na faculdade, nessa condição de entrar na faculdade, eu procurarei emprego, ou na condição de só procurar emprego, caso entre na faculdade. 86. Na frase, trabalhou-se com prazer, a partícula se é. Letra D, índice de indeterminação do sujeito, pois o verbo trabalhar é um verbo intransitivo, então eu não posso colocar é trabalhado com prazer, que não vai funcionar. Para esse se aqui se tornar uma partícula passivadora, o verbo deveria ser verbo transitivo direto. 87. O que não é pronome relativo na opção. Letra C. Me espere em casa que eu ainda vou dar uma espiada na novilhada parida na vereda. Começando aqui com o me, jamais comece com uma próclise, mas mesmo assim eu vou poder usar porque é um texto literário. E esse que aqui tem a função de pois. Me espere em casa, pois. Então ele não é um pronome relativo. Ele faz parte de uma oração subordinada adverbial. 88. Na oração, mas uma diferença houve. O sujeito é, resposta letra D, inexistente. Eu trabalho da seguinte maneira, se houver alguma coisa antes do verbo haver no singular, esse lance trata-se de objeto direto e não de sujeito. O sujeito aqui só seria aceito se tivesse aqui um substantivo pluralizado. Daí ele pluralizaria o verbo haver. Número 88, letra D, inexistente. 89. Éramos três velhos amigos na praia quase deserta. O sujeito desta oração é letra A, subentendido, ou sujeito oculto, desinencial ou elíptico, atrás do verbo éramos,
que significa nós. Nós éramos 3 velhos amigos na praia quase deserta. 89, letra A. 91. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se em letra E, verbo nominal e verbal. A primeira oração, estou falando que o sol está pálido, fraco, oblíquo, é um predicativo do sujeito. O segundo, eu estou falando que ele brilhou um pouquinho pela manhã. Pela manhã é um adjunto adverbial. Como eu tenho adjunto adverbial e o outro tem o predicativo do sujeito aqui em cima, forma embaixo o verbo nominal e predicado verbal. 92. Leia com atenção. Infelizmente, vocês enviaram uma carta ao diretor sem assinatura. Na frase acima, há ambiguidade, pois a expressão sublinhada pode ser entendida como adjunto adnominal, letra D, do objeto direto ou do objeto indireto. Enviou o quê? Uma carta ao diretor, objeto indireto, a carta, objeto direto. Esse sem assinatura, na realidade, pertence à carta e não ao diretor. Então, gerou essa ambiguidade, que poderia ser do objeto direto ou do objeto indireto, letra D. Número 93. Usando do direito que lhe confere a Constituição, as palavras grifadas exercem a função, respectivamente, de... Resposta é a letra E, objeto direto e indireto, pois confere o quê? No lugar desse que aqui é objeto direto, e confere a quem? Esse lhe, objeto indireto, portanto, letra E. 94. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal. Resposta, letra E. De errar completa o sentido de receio. Receio exige o complemento de errar. Além disso, é preposicionado, mas uma característica do complemento nominal. 95. Eu tenho aqui 2 orações. 1. Apresento-lhe Lúcia. 2. Faço tudo por um sorriso de Lúcia. Se juntarmos as 2 orações num só período, usando um pronome relativo, teremos letra E, apresento-lhe Lúcia, por cujo sorriso faço tudo. Eu faço tudo pelo quê? Pelo sorriso, por cujo sorriso. 96. Quando vejo certos colegas mostrando com orgulho aquela rodela imbecil no pescoço, o período que apresenta uma oração com a mesma classificação da sublinhada na citação em cima é letra A, mal o sol fugia começavam as toadas das cantigas, porque quando vejo certos colegas, passa ideia de tempo, oração subordinada adverbial temporal. 97. No trecho, Cecília viu do lado oposto do rochedo Peri, que a olhava com uma admiração ardente. A oração grifada expressa uma letra E, explicação, explicava a posição de Peri. Eu olhei aqui nessa 97, fiquei aqui meio sem concordar, mas observando as letras disponíveis eu não vejo nada que pode ser utilizado. Qual a letra E? 98. Leia com atenção os períodos abaixo. Caso haja justiça, haverá paz. Embora a televisão ofereça imagens concretas, ela não fornece uma reprodução fiel da realidade. Como todas aquelas pessoas estavam concentradas, não se escutou um único ruído. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as circunstâncias indicadas pelas orações sublinhadas. Letra D, condição, concessão e causa. 99. É possível que comunicassem sobre políticos? A segunda oração é, letra A, oração subordinada substantiva subjetiva. Que é possível que comunicassem sobre os políticos. Número 100. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, Manuel Bandeira. A oração que se achavam no café é, letra E, oração subordinada adjetiva e restritiva, primeiramente porque não está marcada pela vírgula que antes do que, senão seria explicativa. E posteriormente ela é adjetiva restritiva porque esse que aqui é um pronome relativo. 101. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. Resposta. Letra A. Como o povo anda tristonho. Eu tenho aqui o verbo andar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, andar, tornar e virar. Esse anda aqui funciona como verbo de ligação e esse tristonho é a qualidade para o povo, que é o sujeito. Queridão, eu vou minimizar essa tela aqui, ó, e você vai perceber que eu tenho várias possibilidades, vários exercícios ainda a corrigir. Eu não vou resolver esses outros aqui porque o editor de vídeo já está estourado. Tudo que você está vendo de palitinho aqui, ó, é de edição, para tirar as pausas. Eu vou editar esse pedaço que eu estou gravando agora. E para não ficar pesadão para a edição e o programa não travar mais que ele começou a travar, eu vou parar por aqui. As considerações iniciais eu fiz logo na apresentação do vídeo. Ou seja, você vai perceber que eu estou correndo nesse vídeo, você vai perceber que eu não fiz uma explicação minuciosa dos termos sintáticos, eu não fiz uma compreensão detalhada das coisas, eu não fiz uma interpretação, porque afinal foram 101 questões resolvidas. Eu obedeci a 3
gabaritos que eu achei na internet de 3 professores, eu não vou citar a fonte aqui. Em algumas questões eu discordo e deixo aí, né, o meu protesto contra a solução das questões. Se houver alguma sugestão, se houver algum lance, você pode postar aí. Valeu? Farei outras loucuras dessa, de botar várias questões num bloco só. Espero que você tenha gostado, porque deu um trabalho do cacete. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença, pela confiança e valeu!